Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então, ontem vocês já fizeram a pesquisa da biografia da Ruth Rocha, conheceram um pouquinho sobre ela e fizeram a leitura do livro que eu enviei para vocês, né? Esse livro que eu enviei, ele tem 3 histórias. Tem Marcelo, Marmelo, Martelo, Terezinha e Gabriela e o dono da bola, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês podem ler aos poucos. Então, hoje, por exemplo, vocês fazem a leitura da primeira história, que é Marcelo, Marmelo, Martelo. E aí, qual vai ser a lição de hoje? Ontem, lá no caderno de produção, vocês já escreveram a biografia da Ruth Rocha, tá? Hoje, vocês vão ler essa história só a primeira, né? E vocês vão escrever um resumo no caderno de produção de texto dessa história, tá? Lembrando que ela é uma narrativa, então vocês vão ter que contemplar nesse resumo de vocês os elementos da narrativa, né? Que são o enredo. O que é o enredo que nós aprendemos? É a história em si, né? O que aconteceu nessa história? Quais são os episódios? Depois, o tempo. Quando que aconteceu? Foi no passado? É no presente? Depois, citar também nesse resumo o espaço. Onde que aconteceu? Porque se eu esquecer de escrever onde aconteceu, a história vai ficar esquisita, né? O narrador. Quem conta essa história? É o próprio personagem? Ou é alguém que conta a história? E os personagens em si. Então, vocês vão fazer um resumo da história, que nada mais é escrever uma síntese da história, o que vocês entenderam daquela história. No caderno de produção de texto, lembrando sempre desses elementos que não podem faltar, tá bom? E depois vocês vão fazer então um EMAI. Hoje nós vamos fazer da página 60. Então vocês vão colocar a data aqui, tá? E nós vamos ler juntos. Você já ouviu falar em dobro de um número? Sabe calculá-lo? Então, dobro do número nada mais é do que somar o número 2 vezes, né? Ou multiplicá-lo por 2. Preencha o quadro e comente o que você observa nos números da coluna, que é o dobro do número. Então, aqui no número, tem os números de 1 a 11. E aqui do ladinho, na segunda coluna, tem o dobro do número. Já tem como exemplo o dobro do 1 e o dobro do 2. Então, vocês vão continuar preenchendo, fazendo o cálculo mental, não precisa armar continha não, tá? Somando o número 2 vezes, por exemplo, 3. Quanto que é 3 mais 3? 4 mais 4, e assim por diante. Número 2. Você também já ouviu falar em metade? Sabe calculá-la? Preenche o quadro. Então, o que é metade? É eu dividir alguma coisa ao meio. Por exemplo, se eu tenho um pedaço de bolo, eu tenho que dividir com meu irmão, por exemplo. Então, eu fico com metade para mim e dou outra metade para ele. E se eu tenho 2 pedaços de bolo, eu vou dividir um pedaço para mim e um para ele. E se eu tenho 4 pedaços? 2 para mim e 2 para ele. Então, isso que é dividir ao meio, tá? Então, aqui vocês vão dividir ao meio, fazer a metade desses números aqui, ó. Começa do 2 e vai até o 22. Na coluna da metade já está preenchido. Então, a metade do 2, 1. Metade do 4, 2. E a metade do 6? Se precisar, pode fazer risquinho aqui do lado, tá? Ou faça um cálculo mental. Então, essa é a atividade do EMAI. Lembrando que
As outras histórias do livro que eu enviei, que é Terezinha e Gabriela e o Dono da Bola, não precisa ler hoje, tá? Leiam só Marcelo, Marmelo, Martelo, coloca a data no caderno de produção e façam o resumo dessa obra. Coloca o título, o nome da autora e aí vocês iniciam o resumo. Não esquecendo dos episódios, onde aconteceu a história, quem são os personagens, tá bom? E vocês vão escrever com as palavrinhas de vocês, não é para copiar do livro, tá? O resumo é o que vocês entenderam da história. Combinado? Beijos e até amanhã. Fiquem com Deus. Amanhã o nosso encontro pelo Google Meet, tá? E aí vocês ficam com a biografia e esse resumo já preparado, que nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Tchau, tchau!